Nessa aula, iremos falar sobre como camuflar manchas e olheiras. Além disso, eu vou mostrar para vocês fundos de tons quentes que combinam com sombras também com o mesmo fundo. Vamos lá? Então, antes de iniciar a nossa maquiagem, nós vamos analisar a pele da nossa modelo para escolher os tons e os produtos adequados para o tipo de pele dela. Primeira coisa que a gente pode observar é que o fundo da pele dela tem a tonalidade amarelada, bem característico das brasileiras que tem essa mistura de cores e de raças. A segunda coisa que a gente observa na pele dela é que ela tem uma pele com tendência à acne. Para peles morenas e peles negras, quando tem algum tipo de mancha, algum tipo de distúrbio na pele, essas manchas elas costumam ficar mais escurecidas. Então, se a sua cliente ela está passando por algum tipo de tratamento, seja ele com ácido ou seja ele com produtos via oral, você tem que analisar isso antes de iniciar a maquiagem e procurar hidratar bem para que os produtos tenham melhor aderência e que você consiga fazer mais camadas de produtos para cobrir essas manchinhas. O segundo ponto a gente vai analisar é o rosto dela. Então, ela tem um rosto que é um rosto mais curtinho, onde a parte da testa, em relação ao centro do rosto e em relação ao queixo e boca, tem a mesma proporção. Ou seja, ela tem um rosto que tem uma boa harmonia. Nesse caso de maquiagem, eu vou utilizar, ao invés das correções com produtos escuros, apenas a iluminação, para realçar ainda mais o tipo de maquiagem que a gente vai fazer. Vamos lá? Então, antes de iniciar a pele dela, eu vou fazer uma limpeza com a água micelar, para retirar qualquer tipo de sujeira e oleosidade. Como o rosto da modelo está sem maquiagem, eu não vou utilizar um demaquilante, apenas a água micelar. Agora a gente vai fazer uma hidratação e como a pele da modelo está passando por um tratamento, eu escolhi um hidratante que é mais denso para evitar com que ela fique ressecada ao final da maquiagem. Então a gente aplica o hidratante em todo o rosto, sempre de dentro para fora, de preferência com um pincel, espalhando bem. Não tem necessidade de aplicar o hidratante na pálpebra, porque a pálpebra já é uma região do rosto que é um pouco mais oleosa e a gente quer que essa região fique mais seca para poder ter melhor aderência da sombra. Quando a gente aplica o hidratante, o ideal é espalhar bem o produto para que a pele fique bem uniforme e fique mais fácil da gente aplicar o restante dos produtos que vem a seguir. Em seguida, eu vou substituir o primer por um iluminador. Esse hidratante iluminador vai dar mais viço para a pele dela e vai realçar ainda mais o acabamento da base. Ele não deixa a pele oleosa, então pode usar tranquilamente para qualquer tipo de pele. Vou aplicar com um pincelzinho de base.
Vou concentrar mais na região central do rosto dela, que é a região que a gente deixa mais iluminada. Para ajudar na fixação e na durabilidade da maquiagem, eu vou borrifar agora essa aguinha e ela vai dar um acabamento também com mais tendência a brilho. A gente protege o cabelo da cliente para não molhar e borrifa a uma distância de uns 20 centímetros. Agora eu vou utilizar essa paleta da Catarina Hill para fazer as correções na pele dela. Em casos de pele morenas e negras, a gente sempre utiliza para fazer correções que são marcas mais amarronzadas, corretivos laranja. Em peles claras, a gente utiliza o corretivo amarelo. Então, vou utilizar o laranja para fazer a camuflagem. A primeira camuflagem que a gente vai fazer vai ser da região dos olhos, da olheira. Então, eu vou aplicando abaixo dos olhos dela uma camada generosa, porque a gente precisa ver o produto e cobrir a olheira. Todo produto alaranjado em peles de fundo morenos ou peles negras, ele absorve melhor e mescla melhor com tonalidades de peles quentes. Deixo o produto concentrado, mas bem espalhadinho para não acumular. Agora, esse mesmo corretivo eu vou utilizar sobre as manchas. Para neutralizar esse tom.
Agora eu vou fazer a escolha da base. Então, como a gente faz em todas as maquiagens, a gente testa a base no próprio rosto da cliente e a gente compara a tonalidade do rosto com a tonalidade do colo para acertar no tom. Então, eu aplico dando leves batidinhas. Vai ser uma base que também tem o fundo mais amarelado. E é uma base que casa bem com a tonalidade do colo dela. Toda pele que a gente quer fazer uma cobertura e quer tirar, disfarçar manchas e marcas, a gente tem que fazer uma cobertura um pouquinho mais pesada. Então eu escolhi essa base porque ela tem essa característica. Além disso, ela tem um efeito mate, então vai prolongar a durabilidade se a pele dela estiver mais oleosa. Então a gente começa a aplicação por etapas. Eu vou começar nessa região do rosto dela, dando batidinhas. E sempre depositando nessa região com o pincel sem arrastar, para que a cobertura fique bem uniforme. Depois de aplicar, a gente vai utilizar uma esponjinha. Essa esponjinha eu vou utilizar seca e vou dando leves batidinhas para tirar o excesso de produto. Agora eu vou aplicar na região da testa, tomando cuidado para não pintar os cabelos da sobrancelha. E nem os cabelos da cliente. Próximo da região do cabelo, a gente dá uma leve arrastada com a esponja, só para não ficar aparecendo a divisória da base. Tem que ser bem de levinho para não pintar o cabelo dela.
A base ela vai cobrindo todo o corretivo que a gente aplicou, por isso que tem que ser uma camada mais espessa, para que a gente não veja esse fundo do corretivo alaranjado. Agora com o pincelzinho de Dual Fiber, eu vou espalhar só um pouquinho de produto para a região do pescoço dela, para uniformizar a cor. Sempre que a gente uniformiza a pele das nossas clientes, principalmente aquelas peles que têm mais manchinhas, a gente percebe que a pele ela fica muito chapada. Por isso que a gente trabalha sempre com os contornos, principalmente se o evento que a cliente for, ela vai ser mais fotografada ou filmada. Por isso agora eu vou entrar com os contornos, mas com os iluminadores, os tons claros. Vou utilizar um corretivo cremoso, que tem também um fundo mais alaranjado, mas que tem uma tonalidade mais clara para criar esse efeito de iluminação. A primeira área que eu vou iluminar vai ser a área abaixo dos olhos. Então, a gente vai fazer aquele triângulo, para que à medida que a luz bata, reflita nos olhos dela e ilumine toda essa área. Então, esse triângulo ele vai até a base do nariz. Aqui a gente tem que tomar cuidado para não arrastar muito o pincel e retirar o que está por baixo. Então, o ideal é dar mais batidinhas do que fazer o movimento de arrastar.
Vou iluminar também o centro do nariz dela. Como ela tem a testa pequena, a gente faz só uma iluminação central para destacar essa área. Contorno dos lábios, onde é uma região que normalmente peles morenas e peles negras têm mais escuras. Cantinho dos lábios. Embaixo dos olhos. Vou aplicar também na lateral do rosto dela, abaixo da marca onde a gente faz o contorno. Isso é para dar um efeito de alongamento, já que ela tem um rosto bem miudinho. Com o pincel mais fofinho, eu vou esfumar e tirar o excesso de produto. Passo o pincel bem de levinho, para não retirar demais o produto, é só para dar uma esfumada, para ele misturar melhor com a base. Agora eu vou utilizar o pó banana para selar toda a região que eu apliquei esse iluminador, para evitar que essa região acumule, à medida que ela abre e fecha os olhos, acumule nas dobrinhas, crie vincos ou que craquele mais tarde. Eu volto com a esponjinha aqui nessa área, para espalhar bem o corretivo. Ah, não é isso não, né? E venho com o pincelzinho para aplicar o pó para selar. Mesmo. Tem que ter pistola de colégio para entender mais. A gente aplica uma quantidade bem generosa, porque eu preciso que essa área fique bem seladinha, porque na hora que a gente fizer o olho, eu não quero que os produtos que eu coloco na pálpebra grudem nessa área. Tá mentindo.
Esse pó amarelado, ele vai evitar que a gente tenha aquele efeito esbranquiçado ou acinzentado na pele dela no final da maquiagem, principalmente no momento que a gente for fotografar. Primeiro eu vou utilizar um blush cremoso para fazer a base para o outro blush. Então eu aplico dando batidinhas com os dedos. Ele tem um fundo mais coral, que combina bem com peles de fundo amarelado. A gente aplica sempre nesse ponto alto do rosto, onde tem a maçã. Quando a gente utiliza produtos que são cremosinhos, a gente tem que dar batidinhas. E em seguida eu vou aplicar um produto em pó, que vai selar esse blush mais cremoso. Agora eu vou utilizar um blush dourado. E vou aplicar ele dando batidinhas nessa área da maçã do rosto em que eu apliquei esse blush cremoso. Ele tem esse fundo mais iluminado que casa bem com as tonalidades que a gente está utilizando. Em seguida a gente vai iluminar com um brilho dourado também. E ele vai só nesse ponto alto da maçã do rosto, juntando com o blush. Como esse é um iluminador em pó solto, a gente tem que dar batidinhas para que ele possa mesclar bem com o tom do blush. Vou aplicar também na região central do nariz, mesma pontinha. Arco do cupido. E centro do queixo. Agora eu vou fazer a correção de sobrancelha dela para a gente iniciar a técnica de olhos. Então eu vou escolher um tom que é mais amarronzado, mas não é um marrom muito escuro, para não pesar demais sobre os pelos dela, que são bem fininhos. Então com o pincel chanfrado a gente vai aplicar essa sombra opaca. Primeiro eu pinteio os pelos para eles ficarem no lugar. A gente vai iniciar, como a sobrancelha dela tem pouco pelo nessa área, eu começo fazendo um traço reto e puxo dessa base, criando como se fosse pelinhos da sobrancelha dela. E a gente vai fazendo isso ao longo de toda a sobrancelha. Sempre um traço reto na base e puxando os pelinhos para pegar no meio da sobrancelha. E desenhando mais corpo para ela.
Depois de fazer essa base embaixo, eu faço um traço por cima. Não começa no início do pelo, ele começa mais afastado. E faço um traço que dá uma leve arqueada para ela. Tomando bastante cuidado para não engrossar demais a sobrancelha, porque senão a gente descaracteriza o rosto da nossa cliente. Depois que a gente passa a sombra, a gente penteia e acerta os pelinhos. Faço a mesma coisa do outro lado. Então, primeiro o traço da base, um traço reto. E a partir dele a gente vai puxando fios para ir preenchendo dentro da sobrancelha. Agora por cima da sobrancelha. Agora eu vou utilizar uma máscara para sobrancelha com cor para ajudar a deixar os pelinhos dela bem certinho. Ela ajuda a fixar o pelo e dá mais suavidade, mais naturalidade para a sobrancelha. O mesmo corretivo que eu usei para iluminar, eu vou utilizar na pálpebra dela e ele vai fazer o papel de fixador de sombra e de realçar o desenho que a gente criou para a sobrancelha. Então, eu aplico o corretivo na base do pelo, para deixar o desenho ainda mais definido. E espalho o produto para toda a pálpebra. Até rente à raiz dos cílios.
Então, espalha bem para não acumular produto. Agora eu vou utilizar aquela esponjinha só para dar batidinhas, para tirar o excesso de produto aqui e mesclar com a base as laterais. Cantinho interno e no cantinho externo do olho. Vou utilizar o pó amarelado para selar no canto interno e no canto externo do olho dela. No encontro do corretivo com a base. Com um pincel de esfumar mais gordinho, eu vou utilizar essa sombra, que é uma sombra marrom, com um fundo mais alaranjado para fazer essa técnica. Esse olho que a gente vai fazer hoje é um olho que é um pouco mais marcado, mas é um olho que combina bastante tanto para pele morena quanto para peles negras, porque é um olho com um fundo também acobreado, que harmoniza bem com peles de fundos amarelados e fundos rosados. Então, primeira coisa, a gente vai fazer uma marcação do canto externo do olho. E é uma marcação que eu vou puxar até a parte interna. Aplico mais produto, dando batidinha. E puxo esse produto no movimento de esfumar. Até o canto interno do olho. Repito a aplicação do outro lado. Tô marcando até a parte interna, mas deixando esse olho marcado, porém com as bordinhas das sombras bem esfumadas. Agora eu vou utilizar essa cor um pouquinho mais avermelhada para fazer uma marcação também no côncavo e um pincel mais fininho. Então eu marco abaixo do primeiro tom. Até o canto interno do olho. Eu vou fazer essa marcação do mesmo jeito do outro lado.
Só trazendo para o côncavo dela. Até a parte interna. E volto com o pincel do mais clarinho para esfumar as bordinhas do encontro. Agora, o último tom que eu vou aplicar vai ser esse tom marrom, também com fundo mais avermelhado, e ele vai finalizar essa marcação do côncavo. Então, ele entra aqui abaixo. Marco até o canto interno do olho. E vou marcando e esfumando. Tô lendo aqui, né? Tô lendo. Fazendo movimentos de vai e volta, vai e volta. De preferência, movimentos mais curtos de vai e volta, para essa sombra não tomar conta totalmente dos tons anteriores. Tá bom? Tá aberto, que curso vai entrar, pode dar. Tem como ler? Tem. Não, já tá lendo dele então. Nada amor, se desse. Agora, para esfumar a bordinha desse tom mais escuro, eu volto com o tom anterior. E esfumo só nas bordinhas.
Volto com um pouquinho mais desse tom do côncavo. E mesclo mais os tons. Pincel do mais clarinho para esfumar as bordas. Agora eu vou utilizar uma sombra mais clarinha com fundo rosado para iluminar abaixo da sobrancelha dele. Vou aplicar dando batidinhas do meio para o final da sobrancelha. Com o pincel do tom mais clarinho, a gente dá uma leve varridinha nessa área, só para esfumar bem. Agora eu vou aplicar uma colinha, que é uma colinha fixadora, como se fosse um primer de pálpebras, para fixar o produto que a gente vai usar na pálpebra dela, que vai ser um pigmento, um produto em pó solto. Então eu vou aplicar aqui, dando batidinha. Na área da pálpebra móvel, que eu quero destacar. E com o pincel de aplicar, eu vou dando batidinhas para fixar esse produto na pálpebra. Vou voltar com o pincelzinho com um tom mais escuro, só aqui nas bordinhas desse brilho que a gente colocou agora, para mesclar o tom. A minha cara de você, ó. A minha cara de você. Ué, Aí eu tô vendo. eu tô vendo, tem uns 3 meses. Tô esperando. A gente só pega na bordinha para evitar que o brilho do pigmento suba em cima desse côncavo.
Então, esfumo só nas bordinhas para deixar mais marcado. Agora eu vou utilizar um delineador em gel para dar o acabamento para o olho. Com um pincel bem fininho. Começo traçando um tracinho bem rente aos cílios dela, um traço fino. E vou subindo ele em direção ao final da minha sombra. Esse delineado que a gente vai fazer é o delineado chamado Asa de Anjo. Então, é um delineado que ele termina mais alto no final e bem esfumadinho. Então, eu trago ele até o final da sombra, subindo, como se fosse uma curva mesmo. E aqui no final a gente puxa um gatinho. Então, aqui a gente vai deixando essa curva bem certinha. E aqui eu vou começar a esfumar. Primeiro com o delineador em gel. Depois com um pincel menor e uma sombrinha preta. A gente desce fazendo o esfumado. Aí pra Argentina não precisa de passaporte não, mas nem na eu passo, vou fazer outra identidade. O quê? A identidade tem que ser nova, há 10 anos. A minha tem mais de 10 anos. Aí a gente tem que fazer essa aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. A minha não tem, com certeza. Eu começo com o canto interno, É recente, né? fazendo um traço mais fininho. 10 anos. A minha tem mais de 10 anos. A minha eu tô querendo trocar por muito tempo. É uma forma deitada. E esse traço ele vai engrossando ao longo do olho. Não passa de jeito nenhum. Tem que arrumar nossa identidade. Pois arrumar os arquivos caros. Ah, eu quero ver os preços na Argentina. Quero ver os preços. Eu quero.
como num delineado normal. O finalzinho dele, que a gente começa a fazer esse movimento mais arredondado. Descendo a pálpebra em direção ao encontro do primeiro traço. E do pontinho final, a gente faz como se fosse um puxado gatinho. Agora eu vou preencher o final da asa de anjo. Já vou dando uma esfumada com o próprio pincel de esfumar, de delinear. Para o traço não ficar tão marcado. Agora eu pego a sombrinha preta e vou esfumando com ela. Sempre a gente vai tentando igualar um lado com o outro, então o lado de lá ficou um pouco mais alto. Eu vou subir minha asa aqui no final. E o ideal é ir vendo também com o olho da cliente aberto. Então faz o traço da asa e pede para a cliente abrir o olho para ver se tá ficando certinho. Agora aqui também vou dar uma consertada no finalzinho. Vou utilizar uns cílios bem cheinho para realçar esse olho, que é um olho mais festa. E ele imita bastante um pelo natural, inclusive o pelo de mink. Então, primeiro eu vou medir os cílios nela para ver se ele vai precisar cortar. Vou precisar tirar um pouquinho nas beiradinhas. A gente corta sempre na parte externa
E no canto interno eu vou tirar só essa beiradinha aqui, incomoda às vezes. Colinha de cílios. Eu vou passar a base dos cílios nessa colinha. Caprichar bem na quantidade. Esperar secar um pouquinho. Vou passar um delineador líquido só para dar acabamento na base dos cílios. E passar uma máscara para juntar o pelo dela com o pelo dos cílios. Vou tirar esses cílios, depois eu colo. Esperar ser. Agora eu vou fazer a parte de baixo dos olhos dela, enquanto esse lado dá uma secadinha. O que acontece? Quando a gente cola os cílios e a cliente lacrimeja, geralmente molha essa área do canto interno e fica mais difícil da cola fixar. Então, eu vou fazer a parte de baixo dos olhos dela, vou esperar com que o olho dela se recupere para voltar e colar os cílios novamente. Então, primeiro eu vou usar um lápis preto e vou fazer a parte de baixo do olho dela. Vou fazer um traço rente aos cílios. Um traço que depois a gente vai esfumar. Por isso ele pode ser bem grossinho. Vou esfumar esse traço com uma sombra pretinha.
E esse traço, a gente vai juntar com o traço do nosso delineado, asa de anjo. Agora eu vou utilizar aquele tom de marrom mais escuro para esfumar só na bordinha do preto, para dar um degradê e para essa borda ficar mais suave. Ela encontra com o final também da asa de anjo para dar o degradê. Ah, tá mandando foto. É um sapatinho, um vestidinho ao lado. Tá bom, vamos pôr a roupa meio atrapalhada, curta. Tem que comprar maior. Rapidinho tá perdido. Por favor, lá. Oi? Ah, certeza. É que eu me limitei com ela sempre. Ah, Deixa um pouquinho. Agora eu vou passar um lápis bege por dentro dos olhos dela, para realçar e para abrir o olhar. Agora que o olho dela tá bem sequinho, eu vou recolocar os cílios e finalizar com batom. Vou aplicar o batom com o pincel de batom. Esse é um batom líquido, então a gente começa fazendo os contornos e depois preenchendo o lábio. uai, de volta?
lugares assim. Vai sair da onde? São Paulo? Vai ter Goiânia. Vai sair de Goiânia. Aí tem em São Paulo e pra lá. Não, mas é porque é pertinho mesmo. Ah, Essas viagens assim. Tem viagem aí, ó. vou olhar. Olhar aqui é parar. Não, mas é porque esses países da América não param. Não, esses negócios quando dependendo do lugar que a pessoa não for. Uma dica boa para quem treme a mão na hora de passar o batom é apoiar com uma esponjinha para sua mão ficar mais firme. De São Paulo lá gasta 3 horas e pouco. 3? 3 horas e pouco. Ué, é perto. Aí na Bahia, se você for para Foz do Iguaçu, você vai com ônibus, Ah, vem cruzar a mata, já barato, né? barato. Abre um pouquinho mais o lado agora. Eu finalizei a pele dela, dei uns retoques de blush, de iluminador. Eu optei em escolher um batom mais nude, porque a gente quer que nessa maquiagem os olhos sejam um destaque. Então, para essa maquiagem, a gente fez uma camuflagem na pele dela, camuflagem de olheiras. Ao invés de fazer contornos, eu trabalhei uma pele mais iluminada, sendo assim uma técnica para eventos mais noturnos. Como a gente identificou que a pele dela tem um fundo mais amarelado, eu fui para o clássico, que são os tons mais acobreados, puxado para o dourado. Mas nesse clássico a gente resolveu dar uma ousadia, fazendo um delineado asa de anjo, que é opcional. Com essa mesma técnica de olhos, você pode fazer um delineado gatinho ou apenas um delineado para dar acabamento para os cílios, que também fica bem bonito e fica uma maquiagem completamente clássica. É uma maquiagem que dá tanto para as peles morenas, claras, médias e escuras. Então, a gente finaliza assim a nossa aula e te espero na próxima.